Olá, meu nome é Diandre Soares, estudante de Psicologia da UFBA, e esse videopost tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa denominado Clínica Peripatética e Psicanálise, ao qual faço parte como pesquisador bolsista PIBIC-CNPq. Esse projeto de pesquisa está vinculado a um projeto guarda-chuva denominado Dispositivos Psicanalíticos em Serviços e Territórios, coordenado pela docente Sueli Aires. Tomando como base uma tensa e estreita relação construída entre a psicanálise e os dispositivos de cuidado em nosso território, principalmente no que se refere à sua intersecção com a reforma psiquiátrica e a redução de danos, o projeto Guarda-Chuva tem como objetivo geral investigar diferentes dispositivos clínicos inspirados na teoria e clínica psicanalítica em solo brasileiro. E é nesse teor que se insere minha pesquisa. Orientado pela psicóloga Vitória Andrade, pesquiso sobre a relação que se estabelece entre a psicanálise e a clínica peripatética. A clínica peripatética, como proposta por Lancet, surge justamente na perspectiva de levar as práticas de cuidado para além dos consultórios e demais contextos fechados, pensando no cuidado que transborda as instituições e que escoa na rua, no território. Essa clínica toma como pressupostos basilares os da redução de danos e da clínica antimanicomial, para pensar o cuidado em liberdade que preconize a autonomia dos sujeitos. Uma clínica peripatética implica dizer que o caminhar, que no setting clínico tradicional podemos usar metaforicamente para descrever o percurso do processo de análise, aqui se encontra de maneira literal. Caminhando juntos, chegamos a algum lugar, tanto físico, geográfico, como simbólico. E assim como na metáfora do processo analítico, o sujeito é quem nos guia. Como metodologia de investigação, utilizamos da revisão bibliográfica do tipo sistemática, a fim de entender a relação entre as produções sobre a clínica peripatética de Lancet e seus desdobramentos com a psicanálise. Mais precisamente, quais são os principais conceitos discutidos ao se considerar a clínica peripatética em seu diálogo com a psicanálise e, para além, caracterizar dispositivos em saúde que utilizem da clínica peripatética enquanto método de cuidado. Tomando como base Morandi e Camargo, entendemos que a revisão sistemática é uma etapa fundamental da condução de pesquisa científica, servindo tanto para mapear, avaliar criticamente, consolidar e agregar os resultados de estudos relevantes sobre uma questão ou tópico específico. O levantamento dos artigos foi realizado no mês de novembro de 2023, utilizando as bases de dados Cielo, PepSIC, Periódico CAPES e o banco de teses e dissertações CAPES. No processo de busca foram utilizadas as palavras-chave em português e inglês com as combinações clínica and peripatética, clínica peripatética, peripatetic and clinic e peripatetic clinic. Como critérios de inclusão foram considerados os artigos, teses e dissertações em português, espanhol e inglês que estivessem dentro do período de 2012 a 2022 e que fizessem uma discussão do peripatetismo vinculado à clínica. Dentro dos critérios de exclusão, foram eliminadas as publicações duplicadas, que não tivessem dentro do critério temporal estabelecido e que fizessem uma discussão do peripatetismo desvinculado da clínica. Como resultado da aplicação das palavras-chave, filtrando o idioma e o período temporal estabelecidos, foram encontradas 32 publicações. Após a exclusão das duplicadas, restaram 8 publicações. Como passo seguinte, foi realizada uma investigação através da leitura dos resumos para eliminar as publicações que fizessem uma discussão desvinculada da clínica, sendo eleitas ao final 6 publicações, sendo 3 artigos, 2 dissertações e uma tese, como mostrado nessa tabela. Das publicações, todas são brasileiras, não há concentração de período temporal específico, sendo as publicações dispersas no período de 2013 a 2020. A pesquisa ainda se encontra em andamento na fase de discussão dos achados e os dados das primeiras análises apontam para uma discussão inicial de que há uma ênfase no pensar sobre o Sistema Único de Saúde e métodos alternativos de se estabelecer o cuidado em saúde mental. Observa-se um foco em apresentar experiências e vivências que concretizam a necessidade de se estabelecer múltiplas maneiras de cuidado, visando integrar a multiplicidade dos sujeitos assistidos pelo SUS, apresentar e debater sobre o acesso às políticas de saúde, pensar o papel dos profissionais na produção de saúde mental através do acompanhamento do funcionamento de equipes de saúde e, não menos importante, ampliar as vozes dos usuários do SUS no debate sobre saúde, através de uma participação mais ativa em seu cuidado. Os achados mostram que a clínica peripatética tem se mostrado também como uma alternativa no cuidado de populações específicas, que apresentam dificuldades de serem atendidas nas instituições convencionais de saúde, seja por questões subjetivas dos usuários que devem ser levadas em consideração, ou por mau planejamento do dispositivo de saúde, como vemos nas discussões sobre a população em situação de rua e da comunidade LGBTQIAPN+.
Por outro lado, tem sido possível observar que a clínica peripatética tem sido vista como um método de se fazer que transborda o dispositivo de cuidado em saúde mental e possibilita o diálogo com outras áreas, como a formação de professores, pensada através de um certo método peripatético, ou a formação de profissionais na área de saúde, através desse mesmo método. Mais um ponto a ser levantado nessa discussão, que atravessa todos esses achados, é que a clínica peripatética, ou esse método peripatético de fazer, preconiza uma ação mais implicada dos sujeitos atuantes, preconiza pelo trabalho vivo, como nos tensiona Merri, aquele construído em ato, que desengessem os métodos hegemônicos de se pensar e que abram possibilidades para um fazer criativo e maleável. Muito obrigado por me ouvir.